O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por acaso, caríssimos irmãos e irmãs, existe coisa que valha mais do que a grande quantidade, a posse de grande quantidade de bens materiais? Afinal de contas, a nossa vida resume-se somente nisso, a juntar tesouros materiais, passageiros e frugais, e no fim da vida deixar tudo isso aqui pro tempo, pro próximo, para os desconhecidos, para as traças, para os ladrões e etc. Afinal de contas, não existe nada mais valioso do que esses tesouros que nós podemos adquirir aqui. Certamente o que nosso Senhor Jesus Cristo diz no seu Evangelho não é um discurso contra a riqueza, nem um discurso contra o dinheiro, evidentemente. É uma coisa muito mais profunda, né? Jesus está aqui na intenção dele de aperfeiçoar o rico que apresenta-se a ele. Ele quer que o rico seja perfeito. Por isso ele faz essa pergunta provocadora: vai, vende tudo que tem então, abra mão de tudo e me siga. Jesus faz essa proposta para o rico, que no primeiro momento nos dá uma fagulha de esperança, quando ele chega e diz: Bom mestre. Ajoelha-se diante de Cristo e diz: Bom mestre. Mas ele, infelizmente, é incapaz de renunciar a todas essas coisas materiais e passageiras e seguir o Cristo. A realidade do tesouro do céu nada toca o coração dele. Sem dúvida, é porque esse jovem não tinha o livro da sabedoria no coração, sobretudo essa passagem que nós acabamos de ouvir. É muito feliz o autor da sabedoria quando diz: Orei e foi-me dada prudência, supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria, preferi a sabedoria aos cetros e tronos e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. O homem da sabedoria chegou a nós tradicionalmente uma pessoa que tinha realmente muitas posses, rei,
Mas ele disse, eu renuncio a tudo isso para obter a sabedoria, reconhecendo ele que a sabedoria é fonte de toda a riqueza, porque a sabedoria sabe discernir, ela pondera bem, ela sabe pesar aquilo que é de maior valor, aquilo que é de menor valor. E olhando para aquilo que é de maior valor, ela escolhe bem. Ela não é interesseira, esse interesse mundano, essas pessoas que só sabem tirar vantagem. Acham elas que estão tirando vantagem ao agariar bens materiais para si, mas não sabem o que estão negligenciando quando renunciam aos bens eternos. Ele mesmo vai dizer que prefere a sabedoria do que a luz, porque o seu esplendor, que dela irradia, não se apaga. Olha que interessante, ele reza pedindo a prudência. Mas lá nos evangelhos nós vamos ver, não sei se vocês se recordam daquela passagem que fala das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. O que as prudentes tinham na mão? A lamparina cheia de óleo, para que na noite, quando tivesse escuro, elas pudessem levantar, ter o rosto iluminado, o noivo reconhecê-las e dar para elas a entrada na festa de casamento. Veja que interessante. Faltou aqui para o jovem rico a prudência. Faltou para ele a prudência, que é muito mais do que saber. Sabedoria não é conhecer as coisas, é conhecer as coisas e viver de acordo com aquilo que se conhece. É quando o conhecimento se une à vida. É quando a consciência se torna uma só com a realidade em que se está. Quando a realidade ela é aceita, é admitida, sem revolta por nós. Isso é prudência, isso é verdadeira sabedoria. O rico, ele conhece a Cristo. Vejam, ele ajoelha e diz, bom mestre, que isso até fala, pode ser até com ironia. Nosso Senhor usava de ironia. É uma forma inteligente de chamar a atenção. Não é deboche, uma coisa escrachada. Nosso Senhor, na sua maestria, era irônico algumas vezes. Ele fala, por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Ou seja, você está me chamando de Deus? De fato, Cristo é Deus. Mas o que adianta, rapaz? Você me reconhece, mas eu te peço, Deus é ali, pede para Ele, para deixar tudo e seguir Ele, seguir a Deus, tem coisa maior do que Deus? Ele vai apegado aos bens materiais, se entristece. Vejam só, ali naquele momento ele estava alegre, encontrou a felicidade, encontrou a razão da vida dele, o coração dele encontrou onde repousar. O sonho de Santo Agostinho era repousar em Deus. Ele encontra o destino dele ali na frente dele. Mas o que ele faz? Apegado àquilo que estava para trás, né? Não podia voar porque estava amarrado por aquele peso da quantidade de riquezas que ele possuía. Ele volta para a tristeza, se entristece e vai embora. Pobre rico. Nosso Senhor ali estava ali querendo dar a ele a perfeição. Olha, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Ele fazia tudo, né? Cumpria com os preceitos, mas faltava uma coisa. Se falta uma coisa, não é perfeito. Faltava uma coisa para ele alcançar a perfeição. Faltava uma coisa para ele alcançar a santidade, que é comum a todos nós. A vocação à santidade é para todo mundo que é batizado. Para mim, para você, todos somos obrigados, por consciência, a sermos santos, a sermos perfeitos. Ele vai preso, né, a este mundo passageiro, frugal. Ele não se demonstra inteligente, claro, mas ele não se demonstra sábio. Renuncia ao grande tesouro do céu, aquele tesouro que traça nenhuma corrói, que ladrão nenhuma rouba, que tempo nenhum tira de nós. Renuncia ele a isso tudo, para ficar com as suas riquezas. Onde está a riqueza desse rico? Não existe mais. Onde está esse rico? Não existe mais, nem seu nome nós sabemos qual é. Mas Deus, a vida eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, permanecem até hoje e permanecerá por todos os séculos dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,